você divide o capítulo 4 de Mateus em 3 partes. No primeiro, a guerra, o combate, a luta, do versículo 1 a 11, contra o diabo. E do versículo seguinte, do versículo 12 ao versículo 17 do capítulo 4 de Mateus, ele vai proclamar, ninguém vai calar ele, ninguém segura ele. Irmãos, para as escamas da incredulidade cair, você precisa falar sobre o reino. Para que mente seja aberta, você precisa falar sobre o reino. Para que a luz brilhe em corações endurecidos, você precisa falar sobre o reino. Depois que Jesus Cristo vence o diabo na tentação, começa a proclamar o reino de Deus, então ele chama discípulos. Então você precisa entender esses pontos. Existe guerra e conflito no mundo espiritual. O teu inimigo não é tua mulher, não é o teu marido. Cada um também não tem inocente aí. Mas não são pessoas. A sua guerra, a nossa guerra, não se trata de um combate entre pessoas e seres humanos. É no mundo espiritual, segundo a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Então é a tentação. O inimigo vai usar de todos os meios, fórmulas, jeitos, maneiras de estimular você. Eu vou contar um testemunho aqui que eu disse ontem. Eu nunca tinha dito esse testemunho para ninguém. Isso era uma coisa minha e da minha esposa. Mas o meu filho, o nosso filho Mateus, deu tanto trabalho, mas deu tanto trabalho. O Mateus deu tanto trabalho para a gente. Colocava o pé para derrubar a irmã dele, a Esther, o Vinícius. Brigava no colégio, eu ia para o colégio direto. Eu ia toda hora, todas as vezes eu era chamado no colégio. Mateus brigava, machucava os outros, batia nos outros, desrespeitoso. Com 10 anos de idade já estava memorizando várias músicas de forró. E eu sempre orientando ele com 10, e eu corrigindo ele. Chegou uma hora que eu falei, meu Deus, eu não aguento mais corrigir esse menino. E de repente, veio uma frieza no meu coração. Veio uma frieza tão grande no meu coração contra o meu filho. Vou testemunhar para vocês uma coisa particular minha e da minha esposa, que nem o Mateus sabe disso. Vai saber agora se ele ouvir. E ontem a gente estava falando sobre isso. Isso foi em 2009, ele tinha 10 anos de idade. Eu rejeitei o meu filho. Eu rejeitei, eu cheguei para minha mulher e disse, eu não aguento, eu não suporto mais esse menino. Parece que está destinado a ser a ovelha negra da família. Está ficando desrespeitoso, eu não quero viver batendo esse menino, castigando esse menino. Eu já fiz de tudo. Eu não aguento mais. Falei, a partir de hoje, não me chame mais, porque qualquer coisa minha mulher dizia, Mateus, vou chamar seu pai. Vou falar para o seu pai. E eu virei a lei dentro de casa e ela o amor. E isso gerou um problema na nossa casa, porque ela era o amor e eu a lei. Então ele se escorava nisso. E chegou um momento que eu, pastor de igreja, rejeitei o meu filho no meu coração. Eu não suportava mais o Mateus. Eu falei para ela, nega, você cuide desse menino a partir de hoje, você educa esse menino, faz do jeito, olha, eu não vou falar mais nada com esse menino, eu vou entregar nas mãos de Deus, em oração. E ficou uma frieza, alguns dias de frieza, e aconteceu um evento que eu tive um contato com o pai do Gui Rebustini, que tem uma igreja lá em São Paulo. O nome do pai do Gui Rebustini, não me lembro, mas é família Rebustini. E a gente conversando, ele falou, deixa eu falar uma coisa para você, pastor. O meu filho era obeso. Olha na multidão de conselhos, a sabedoria. Ele falou, meu filho era obeso. O meu filho pesava 100 e tantos quilos.
E meu filho também tinha uma forma parecida com isso daí. E sabe o que eu fiz? Eu aprendi e quero lhe ensinar, pastor. Eu tive que ajudar o meu filho. Eu matriculei ele na academia de jiu-jitsu. E eu entrei com ele na academia de jiu-jitsu. Hoje eu sou faixa preta em jiu-jitsu, não porque eu queria. Eu me senti obrigado para ajudar o meu filho. Hoje o meu filho, olha o que ele é. Toda a forma como o seu filho está agindo é uma forma que ele encontra para reagir qualquer tipo de outra coisa que alguém possa chamar ele de gordo. E pessoas podem olhar, então ele bate em tudo e em todos, que é uma forma dele se impor para que ninguém da sua idade tenha coragem de chamar ele de gordo. Então é uma forma, é uma estratégia que ele está usando. E aí aquilo pesou no meu coração, eu chorei tanto, pedi perdão para Deus. Comecei a pedir perdão para Deus, abracei o meu filho. Aí eu fui fazer com ele Muay Thai. Depois ele, pai, não dá bom, então vamos para Karatê. Agora está na moda é o UFC, pois então vamos fazer o UFC. O UFC é o MMA, né? MMA é a luta, o UFC. Eu sei que é uma academia que veio daqueles caras lá. Estava eu lá fazendo. Com um mês, o cara colocou eu para lutar com outro. Aí tá nós lá, na grade. Aí eu falei, vira para cá, eu viro para lá. Eu usei toda a força do cortador de cana, do motocana, e dei uma puxada nele, puxei. Ele bateu o queixo no meu joelho, desmaiou. E ele caiu, bateu o calcanhar no meu lábio, cortou. Eu falei, meu Deus, isso aqui não é para mim não, Senhor. O homem apagou, eu com os lábios cortados. Mas eu com ele. E como eu venci, que eu ouvi conselhos, eu comecei a aplicar, e dali eu passei a amar o meu filho em dobro, porque ele estava precisando de ajuda. Aquilo era um grito que ele estava dando, era o grito dele. Por isso depois eu preguei uma palavra lá na Logos, o grito. A sua criança está gritando, gritando, gritando. Ela quer a sua atenção, ela quer ajuda, ela quer o seu amor. Ela quer que você entre, ela não quer que você mate ela, pressione ela, grite com ela, espanque ela. Ela está precisando de uma direção. Deus vai dar a direção para a tua vida, como Deus deu na minha. Ei, irmão, estou dando um testemunho de uma coisa particular, só minha e da minha esposa. Nem o meu filho Mateus sabia disso. Sabe por quê? Deus está tocando meu coração para falar isso aqui nessa igreja, porque Deus está te dando instrução. Deus vai te ajudar a reconquistar o seu filho. Então do versículo 12 ao versículo 22, o Senhor Jesus Cristo chama os discípulos para segui-los na jornada da fé. Então ele vence uma batalha contra o diabo, contra Satanás. Segundo, ele proclama o evangelho, ele prega, ele dá testemunho. Não sinta medo de falar para as pessoas que você conheceu a verdade te libertou. Não tenha vergonha de Cristo. Não tenha vergonha de falar sobre o reino de Deus. Não tenha vergonha de andar com uma Bíblia na mão. Não tenha vergonha de ler a Bíblia. Não tenha vergonha de orar. Não tenha vergonha da tua professora, do teu professor, dos teus amigos, dos teus colegas. Não tenha vergonha de ninguém. Proclame o reino de Deus, porque Deus estará falando por meio da sua boca. Quantos querem ser usados por Deus? Quantos querem ser usados por Deus através da sua vida? Deus vai fazer discípulos. O Espírito Santo vai fazer discípulos para Cristo, usando a sua vida, e vai começar pela tua casa, vai começar pela tua família, vai começar pela tua parentela, vai começar pelas pessoas que estão próximos de você. Creia, 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 faça o que Cristo fez.
Faça o que Cristo fez, amém? João capítulo 18, verso 35, na versão AA. João, o Evangelho de Cristo, escreveu o apóstolo João, capítulo 18, versículo 35 em diante, diz assim: Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quantos ouviram a voz do Senhor? Jesus Cristo não se titubeou diante de Pilatos, diante do governador romano. Para isso eu nasci, para isso eu vim. Você nasceu de novo, amém? Quantos aqui nasceram de novo? Você é uma nova criatura. Lembra da palavra de domingo à tarde? Estamos vivendo no reino da graça. Você não é mais escravo, você está livre. Agora você precisa enxergar, você precisa entender isso, que você não é escravo. Lembra? Para os escravos serem libertos nos Estados Unidos, houve uma guerra no século XIX, uma guerra civil, onde milhões de americanos foram mortos, se mataram. O presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, foi morto. E um artigo da lei foi removido, foi tirado, que dizia que os americanos poderiam ter escravos. Só que o povo da região do sul estavam vivendo como escravos ainda. Por quê? Porque não tinham conhecimento de causa, não sabiam da nova lei, não sabia do novo decreto que foi dado para todos os Estados Unidos, para toda a nação americana. Eles não tinham, por isso que eles continuaram sendo escravos. Então aí que está o problema de muitos crentes, que ainda são escravos do medo, do mundo, do sistema, do diabo, porque não conhecem a verdade. Mas conhecereis a verdade, ela vos libertará. E quando você conhece a verdade, que o reino de Deus também é para você, e que você está inserido nesse reino, que hoje você vive nele pela fé, mas como ele é, um dia você vai ver com os seus próprios olhos, e você estará lá dentro. Só que você precisa proclamar isso para as outras pessoas, porque da mesma forma como esta mensagem chegou até você, Deus vai usar você para essa mensagem chegar lá na frente, amém? Então você precisa entender que o Senhor Jesus Cristo, ele veio para demolir, para destruir as obras do diabo. Mas nos seus 3 anos de ministério na terra, ele ficou no ministério regional. O que é o lugar que Cristo andava, a geografia que Jesus Cristo andou, perto de todo um planeta Terra? O que é? Nada. É como um grão de areia, aqueles milhares de quilômetros quadrados que Jesus andou, ali na Judeia, em Samaria, na Galileia, na Judeia, e outros lugares que ele foi um pouquinho mais distante. O que é aquilo? É menos do que o estado um estado aqui, Sergipe, menos do que o estado de Sergipe. Só que o reino dele era para ser proclamado em todos os lugares do mundo. Então quando você vê uma palavra dessa, lá em 1 João 3, 7 e 8, que diz assim: filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora eu lhe pergunto, tinha obras do diabo na América Latina, sim ou não? Na América Central, na América do Norte, na Oceania, nos outros continentes? Tinha obras do diabo? Tem obras do diabo? Sim ou não? E como que Cristo vai destruir essas obras do diabo nesses lugares? Como? A resposta está lá em Efésios capítulo 1, no versículo 20, 21 e 22, se não me falha a memória. Ele é o cabeça dessa igreja.
Ele exerceu seu poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Versículo 21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o deu à igreja, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Quem é a igreja? Ele é o cabeça da igreja. Quem é a igreja? Ele é o cabeça da igreja. Quem é a igreja? Então, nos dias de hoje, pelo Espírito Santo, Ele está usando a igreja para demolir, para destruir todas as obras do diabo. Se há obras de Satanás na tua vida, na tua casa, na tua família, sobre a sua descendência, em Cristo Jesus será destruída, será destruída, será destruída, será destruída. Ele veio para destruir, Ele veio para desfazer todas as obras do diabo, todas as obras de Satanás. Você crê nisso?